É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência, com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação sempre revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de começar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que Tu permite em nossas vidas de buscarmos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacita, Senhor, nos abençoe, nos dirija, nos fortaleça, para que de fato, Senhor, a nossa fé possa realmente brilhar como a maior joia de nossas vidas. Para que nós possamos, através de nossa fé, Senhor, não só sentir a Ti como sentimos, mas que possamos em muito breve ver a Ti e abraçar contigo. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, não por haver mérito em nós, Senhor, mas em nome e por amor e pelos méritos de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vendo o invisível, o tema dessa semana. Temos aqui Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como vê aquele que é invisível. Meus amados, aqui nós estamos olhando para algo muito sério. O tema dessa semana, eu abriria ele com a sarça ardente e fecharia ele com a sarça ardente, de ponta a ponta. Após a sarça, a vida de Moisés, a perspectiva da vida de Moisés se transformou completamente. Radicalmente. Tudo que ele entendeu até ali de vida, de perspectiva de vida, de sentido da vida, mudou radicalmente a partir do momento que ele viu Deus cara a cara, face a face, lá na sarça ardente. Aquilo mudou a vida dele, transformou completamente. Transformaria qualquer um de nós. Irmãos, nós aqui estamos falando de alguém que estava vendo o invisível a olhos mortais como nós somos. E não era para menos que esse indivíduo, logo, daí mais 80 anos, estaria morando, seria ressuscitado e estaria morando para todo sempre no reino eterno, juntamente com Deus. O que nós temos relatado sobre fé no livro de Hebreus, irmãos, essa certeza das coisas que a gente não vê, a gente tem convicção disso. Nós temos também no livro de Hebreus uma galeria de campeões da fé, aonde o meu nome e o seu também faz parte. Nós somos a atual palavra aberta, livro aberto, lido e relido pelos homens. Irmãos, como mortais, nunca foi fácil e jamais será fácil para qualquer mortal ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós somos o tempo todo observados, julgados, condenados, executados. Não fosse a graça de Deus e o cuidado de Deus e o propósito dele por nós, nós já teríamos sido extirpados da face da terra há muito tempo. Todo e qualquer servo
verdadeiro do Altíssimo é muito perseguido, é muito rejeitado. É lógico, sempre teve, sempre haverá aqueles que apreciam, aqueles que valorizam, aqueles que promovem, aqueles que abraçam, aqueles que oram por esses verdadeiros servos. Mas as potestades da maldade, misturadas com toda a qualidade de mortal, crente, descrente, mundano, não mundano, misturado com isso tudo, persegue como um tsunami os verdadeiros servos de Deus. E todos nós somos mortais. Não somos mais que réis mortais. E aqui estava Moisés, um réis mortal, de frente para a sarça ardente, vendo o invisível, literalmente, recebendo poder para ir diante de Faraó e declarar a liberdade após 430 anos que o povo de Deus, a semente, a descendência especificamente de Deus, já vinha cativa na história da humanidade. E Moisés não temeu a ira de Faraó e rompeu até atravessar o Mar Vermelho e deixar o Mar Vermelho fechar em cima de Faraó e seus soldados. Porque ele estava vendo o invisível. A generosidade do nosso Pai, segundo tema. Irmãos, aqui tem uma abertura no manual do indivíduo que disse assim, entre aspas: se Deus realmente me amasse, com certeza Ele faria isso ou aquilo por mim. Irmãos, isso aqui na realidade é um indivíduo que, se é que ele tem fé, é uma fé em queda livre para deixar de existir. Somente uma fé ignorante, se é que se pode assim dizer, falaria tamanha besteira. Quando nós olhamos para Abraão, muito antes do Moriá, irmãos, muito antes, ele já conhecia Deus, ele já tinha conversado com Deus, literalmente, irmãos. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma conexão de pessoas mortais com um Pai eterno que tem uma generosidade imensurável e inimaginável. Seria impossível para Abraão, quando ele chegou na condição do Moriá, sequer duvidar dessa generosidade desse Deus eterno e absoluto, com amor eterno e absoluto. O Moriá divino foi exatamente o sacrifício de Cristo, irmãos. Ele mesmo, a própria divindade em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, abraçaram um Moriá divino de um plano que envolvia puro amor para salvar a mim e a você. Ali, no Calvário, ficou exposto um amor puro da família divina por mim e por você, para fazer eu e você voltar a fazer parte dessa família, porque nós somos membros dessa família graças ao êxito do plano da redenção lá no Calvário. E não só no Calvário, lá no Gólgota, quando ele ressuscitou dos mortos. É por isso que Romanos capítulo 8, verso 28 a 39, nos deixa bem claro, mas bem claro, tudo sobre a bondade desse eterno e maravilhoso Pai, que é tão generoso, de forma incompreensível e inimaginável. No terceiro tema, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 14, de verso 1 a 14, vimos ali Jesus, especialmente no verso 13 e 14, prometer para nós que tudo que pedirmos em seu nome, Ele nos faria. Meus irmãos, na multidisciplinar missão do Espírito Santo em nosso favor, está a missão de nos educar na forma correta de nos sintonizarmos com o reino de Deus e nos comunicarmos com Ele com a maturidade espiritual devida, irmãos. É por isso
que as nossas orações têm 3 respostas para ela: sim, não, espera um pouco. Todas as 3 respostas são provenientes do amor de Deus. É para o nosso real bem-estar. E nem sempre agrada, né? Quando pedimos algo e a resposta é não. Aí vamos emburrar? Falta de maturidade. Falta de educação espiritual. O Espírito Santo está nessa missão. É por isso que ele geme para poder conseguir nos amadurecer, nos fazer sintonizar de fato, a ponto de sabermos de fato que realmente precisamos pedir a esse maravilhoso Deus. Pedir em nome de Jesus, irmãos, é algo muito sério. Porque de fato, Ele vem com a resposta para o meu e o seu bem-estar, para o bem-estar dos escolhidos do Senhor. Sempre foi assim e sempre será, desde que um dia surgiu o pecado na história do universo, até que um dia o pecado seja extirpado e somente aqueles escolhidos de todos os tempos poderão retornar juntos para o reino eterno. No 4º tema, o poder da ressurreição. Meus amados, aqui nós estamos analisando agora Efésios capítulo 1, verso 18 a 23, tratando da ressurreição de Cristo. Irmãos, esse tema aqui, nós poderíamos ter outros 2 nomes: o cordeiro com pele de serpente ou uma metamorfose teológica. Estranho, né? Pois é, mas é o que nós temos lá no livro de Números, no capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Especificamente o verso 9 aponta para um episódio, no mínimo, muito estranho. O povo, depois de se rebelar contra Deus, a ponto de Deus encaminhar, mandar uma praga de cobras, de serpentes ultravenenosas, que veio picar o povo. Imagina, irmãos, invadindo o acampamento e picando e matando as pessoas. Imagine as cobras mais letais. Mata em fração de minutos, quando muito algumas horas. São picadas sem volta, são picadas letais. Serpentes abrasadoras. É o que está relatado em Números. Qual era o símbolo que mostrava para a vinda do Messias e que morreria na cruz do Calvário? Não era um cordeiro? Não foi um cordeiro que foi morto lá no Éden? Como que agora Deus pede para Moisés fazer uma serpente, símbolo de Satanás, símbolo do pecado lá no Éden? Pede que ele fizesse uma serpente, colocasse numa haste de madeira, olha só, hein? Fincasse na areia lá onde eles estavam, ali no deserto, e todos que olhassem para aquela serpente era curado das picadas letais que eles vinham recebendo na praga das serpentes. Pare e pense, irmãos. Que sentido tem tudo isso aí? Mandar os caras fazer imagem de escultura que jamais era para fazer, que era pecado. O próprio Deus mandou fazer em bronze fundido, uma serpente de metal, colocar numa haste, num madeiro, colocar ali na frente do povo, e agora esse símbolo de Satanás, quem olhasse para aquele símbolo era curado. Irmãos, são formas, por mais estranhas que pareçam, mas são formas de grandes ensinamentos que Deus estava apresentando para seu povo. Os grandes sábios da humanidade dali até nos dias de Nicodemos se engasgaram com essa história e tiveram muita dificuldade para estudar isso e tentar entender o porquê de tudo aquilo ali. Principalmente o povo de Deus, aqueles que conheciam a história de geração em geração, que foram os hebreus. Quando chega nos dias de Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 14,
Jesus, ao explicar sobre a questão do batismo, sobre a questão da conversão, de nova vida, ao explicar isso para aquele mestre que foi lá para indagar exatamente sobre isso, e ele respondeu sem ele perguntar. Quando Cristo respondeu sem ele perguntar, ele perdeu o chão de tão pasmo que ele ficou, e começou a fazer até pergunta que nem criança faz, né? Mas, irmãos, que coisa mais interessante. No verso 14, Jesus toca nessa milindra, que ele, como um sábio ali, que o próprio Cristo reconhece. Você é sábio em Israel e não conhece essas coisas? Rapaz, se eu estou te falando de coisa aqui da terra, você não está entendendo, como você vai entender se eu te falar das celestiais? Presta atenção, do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim. Irmãos, Jesus está mostrando, olha o tema, olha o título que eu dei no tema: uma metamorfose teológica ou um cordeiro em pele de serpente. Irmãos, quem vai morrer a morte eterna, irmãos, é a serpente e nunca mais vai ressuscitar. Apocalipse 1:5 prova que Jesus morreu a morte eterna, porque já tinha mais de 4.000 anos desde que Adão pecou, e ali está dizendo que ele foi o primogênito dos mortos, irmãos. Então esse cordeiro morreu a morte eterna, ele entregou nas mãos do Pai toda a sua divindade, toda a sua autoridade, e desceu, se fez um de nós, como homem de dor, viveu entre nós, passou 33 anos e meio entre nós, o único que morreu a morte eterna, e ele só ressuscitou dela porque ele não tinha pecado. Ele veio como um segundo Adão consertar a presepada do primeiro Adão, e numa situação muito pior do que a do primeiro Adão, porque o primeiro Adão nasceu puro. Ele nasceu puro, porém o sangue impuro, um DNA impuro correndo nas suas veias. O de Maria, que vinha de seus ancestrais, aquele sangue correu, com aquele DNA correu nas veias de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabou de se tornar um de nós, recebendo esse sangue nas suas veias. Irmãos, ele cresceu com tendências pecaminosas como qualquer outra criança, e ele nunca pecou. Ele desenvolveu uma sintonia do nada com o Pai, desde pequeno, desde criança, que só amadureceu ao longo da sua idade. Ele ainda muito jovem, com 33 anos e meio, irmãos, na flor da juventude, ele morreu a morte eterna. Entende o que é isso, irmãos? Então, o poder que essa ressurreição tem, irmãos, é algo inimaginável, irmãos. Paulo entendeu essa mensagem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando ele fala que Deus o fez pecado por nós, o fez maldição por nós. Os pecados, o peso dos pecados de todo o universo, que um dia começou e até ali, ele jogou nas suas costas e carregou com ele para a sepultura, porque ele pagou o preço deles para resgatar a mim, a você e todo aquele que morreu crente nesse Salvador. Em qualquer época da história do universo. Não é só de Adão para cá, mas de Adão para trás, porque muito para trás de Adão foi quando começou a história do pecado. Lembra? Lá em João 8,44, que ele fala que no princípio, irmãos, aquele lá do Gênesis, anterior à formação do planeta Terra, o diabo era homicida e mentiroso. Pois é. Ele carregou esse peso todo para ali. E por onde passou esse pecado, ele fez um efeito bumerangue, com a sua graça, voltando e garantindo a salvação de todos aqueles que realmente morreram crentes nesse Salvador vindouro. E esse efeito bumerangue, que nós conhecemos então como a graça redentora, é o que alcançou a mim e a você, e está alcançando muitos e muitos outros em todos os campos desse universo de Deus, por onde passou e passa o pecado. Pois toda essa trama, toda essa história compõe o plano da redenção. Pense nisso. Eu e você fazemos parte disso, irmãos.
no quinto tema, entregando ao Senhor as preocupações. Irmãos, aqui nós podemos analisar vários textos bíblicos, mas bastava um só. Mateus capítulo 6, verso 25 ao 33. Quando Jesus olha e trata dos cuidados dessa vida, de coisas até banais que tem nesse mundo, que provoca ansiedade em nós, que provoca depressões, que provoca confusões, que provoca apostasias, que provoca desamor, que dissolve com famílias, que dissolve com relações lindas, porque perdem de vista, por causa dessas banalidades, o verdadeiro sentido do verdadeiro amor, o ágape. Irmãos, às vezes nos achamos tristes, né? E ansiosos, e às vezes por causa de coisas tão banais, e tantos que chegaram até a perder a vida por isso, fizeram tamanhas besteiras por causa disso. E quando a gente olha para Jesus, que decidiu como um ser divino, repleto de autoridade e de glória, lembra dele numa ocasião conversando com o pai? Pai, me revista com aquela glória que me revestistes antes que o mundo fosse mundo. Lá na transfiguração, lembra ele pedindo isso aí para o pai? Pois é, irmãos. Esse indivíduo concordou, ele sugeriu, ele fez parte desse plano que ele entregaria nas mãos do pai a sua divindade absoluta, se tornaria um ser humano absoluto, mas com obediência fidedigna, inabalável a esse pai, aonde do nascimento até a morte, morte de cruz, e não é questão de ser morte de cruz, não é só a questão da humilhação mundana desse tipo de execução, irmãos, é a morte eterna, a morte que fez ele suar sangue no Getsêmani, de saber o que ele ia passar, de sentir a carga humana como ele sentiu, e sentiu esse peso tremendo a ponto de suar sangue. Irmãos, ele entregou nas mãos do Pai essa divindade, e de forma plena e final ele entregaria lá na cruz do Calvário novamente, confiado de que o melhor foi feito, de que com perfeição o projeto e o plano foram executados em prol de mim e de você, em prol do amor de Deus. Por isso que no verso 33 do capítulo 6 de Mateus, Jesus fala: procurar em primeiro lugar o reino dos céus, que o resto é resto, irmãos. O resto será acrescentado automaticamente, irmãos. Não precisa preocupar, é só confiar, entregando ao Senhor as nossas preocupações. Confia nele e o mais ele fará. Pense nisso, é muito sério. No sexto tema, nós temos fiéis mesmo sem ver a Deus. Meus amados irmãos, aqui está citado no manual, dizendo o seguinte, que para os judeus exilados na Babilônia, Deus parecia não se importar muito com a situação deles. Ainda estavam exilados e ainda sentiam abandonados pelo Senhor por causa de seus pecados. Mas Isaías lhes dirigiu a palavra de conforto. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Isaías capítulo 40, verso 11. Acontece que, em primeiro lugar, irmãos, Isaías, se você analisar esse texto aqui, que está relacionado desde o verso 1 até o verso 11, que é um texto correlacionado, esse conteúdo aqui não está voltado especificamente para a Babilônia. Na realidade, o ponto específico da citação, ele está sendo voltado para os dias do Messias, da Jerusalém do Messias. Se você observar lá no verso 3 aqui do capítulo 40 de Isaías, lá está falando da obra do João Batista, inclusive,
Lá no capítulo 40, verso 3, está dizendo assim, ó: eis que a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai ao ermo uma estrada para o nosso Deus. Isso aqui é um texto voltado exatamente para a missão do Batista, onde ele começou a batizar as pessoas que se chegavam a ele ali, preparando o caminho exatamente para o Messias iniciar a sua obra. Não tem nada a ver com o contexto de Babilônia. Mas, na realidade, para todas as perseguições da história da humanidade, Isaías escreveu não só para os dias do Messias, mas para o novo céu e a nova terra. Então o Espírito Santo trouxe sim palavra de conforto para todas as épocas, com as mensagens que têm multi-aplicações, sem problema nenhum, tá? Apenas citar que Isaías lhe dirigiu as palavras de conforto, fica muito confortável dentro da interpretação teológica, a diretriz do texto em si. Inclusive Isaías, só esclarecendo um pouco mais, ele viveu entre o ano 740 ao ano 701 a.C., viveu 40 anos. Ele assistiu sim à queda de Samaria, no norte, que falou muito sobre isso e tal, falou também da destruição de Jerusalém, que aconteceria muito, mas muito mais tarde, irmãos, mais de 100 anos depois da sua morte. Só no ano 607, Babilônia seria invadida pela primeira vez por Nabucodonosor. Então, mais de 100 anos depois que o profeta Isaías teria morrido. Mas aqui, o conteúdo que nós temos aqui de fiéis, mesmo sem ver a Deus, esse conteúdo, que toda a palavra de Deus foi escrita, de Gênesis ao Apocalipse, é para mostrar que Deus, irmãos, em todos os crisóis que o povo de Deus passou como povo, todos os crisóis, todas as perseguições, e a que nós vamos enfrentar agora nos nossos dias, que é iminente, estamos às vésperas dela, o Senhor nunca abandona os seus verdadeiros escolhidos. Sempre esteve com eles em toda a sua história e sempre estará conosco, até que possamos abraçá-lo definitivamente nas nuvens dos céus, rumo à Canaã celestial. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aqui nesse mundo, nós podemos ser rejeitados por todos à nossa volta. Lembra? Jesus foi rejeitado pela liderança da sua igreja. Eles é que exigiram a morte dele no Império Romano, irmãos. Exigiram a execução dele. Exigiram que o corpo dele fosse jogado lá naquela grota do Caveira. Vem para que era seus e os seus não quiseram, irmão. E o que nós vamos achar ruim de ser rejeitado? Somos réis mortais todos nós. Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo, irmãos. Ele não se achou digno de morrer nem em pé como Jesus morreu. Então, irmãos, é muito confortante saber que em qualquer circunstância o Senhor é conosco. Qualquer crisol da nossa vida, Ele está conosco. Pense nisso. Jamais se esqueça disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Sétimo tema. O fogo da sarça. Lembra lá no início que eu falei que vamos abrir e fechar a lição com a sarça ardente? Pois é. A fé, a nossa fé, irmãos, é aquele fogo da sarça ardente. Aquele fogo que em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 463, diz o seguinte: a fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Ó Senhor, que esse fogo que se manifestou de Ti na sarça ardente se manifesta em nossa fé, para que possamos brilhar para a Tua honra e glória como luz no mundo e sal da terra, Senhor. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão. Prepara-nos, fortaleça-nos, unja-nos e usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, com a sabedoria do Teu reino, para que possamos seguir avante e com êxito cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência,
com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Esse momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir, espelhar seu amor antes que o tempo se vá. Esse momento não vai voltar. Agora